Eu não entrevistei Dessordi, Everaldo, lateral esquerdo, e Barbosa. Ah não, Barbosa também não foi campeão do mundo, né? Os outros, em algum momento, eu entrevistei, eu fiz uma pergunta, eu participei da coletiva, eu encontrei, eu tive contatos com todos eles. Muitos, os nossos colegas atuais não poderão, porque já partiram. Faleceram. O Senna, a história dele é o seguinte, era Ayrton da Silva, corria kart, estava planejando ir para a Europa. Tinha um procurador, um manager chamado hoje, um assessor de imprensa chamado Armando. Você que falou para mim, conheceu o Armando? Não. Não foi não. Eu conheço um Armando aqui, mas não é esse não. Aí o Noriega falou, surpresia, que era meu apelido na TV Cultura, porque eles falavam que eu estava nos lugares onde você menos pudesse imaginar e onde eu precisava estar, às vezes não chegava. Então tinha essa coisa do inusitado. Veio um piloto aí amanhã que o Armando estava enchendo o saco para entrevistar. Pô, entrevista esse cara, porque aí o Armando sossega um pouco. Ele chama a mesa do Noriega, parecia um triângulo das perguntas. Ah, aqui, Ayrton. Né? Ayrton da Silva. O Sendinho da Gazeta Esportiva vem aí te ajudar. Falei, tá bom, senhor Luiz, mas não entendo nada de automobilismo, hein? Não, se vira aí, faz uma entrevistinha com ele pra acalmar, mano. E eu chego na redação, tava um frio, rapaz, era mês de junho, eu lembro como se fosse hoje. Ele tava de sapato, mocassim, sem meia, um sapato de verniz marrom, calça verde oliva, camisa de linho cor salmão. Lembro disso como se fosse... Nossa, eu vejo ele com aquele cabelo ondulado, era vermelho, tinha muita sarda, nessa posição aqui. E eu entro reclamando do frio. Fazia 6 meses que eu estava em São Paulo, eu tinha nascido em Batatais, criado em Ribeirão Preto. Frio lá faz 30 segundos de frio por ano. O cara que compra blusa de couro lá morre frustrado. E aí, eu reclamando do frio, falei, não, até que pra mim tá bom hoje e tal, né? Você não é daqui? Não, eu falei, não, eu sou de Ribeirão Preto. Falou, Ribeirão Preto? Pega aqui, Anguera, Bandeirantes e tal, não sei o que, lá, cidade quente, papapá, papapá. Ih, rapaz, mas isso aí não é problema. O problema é que eu vim entrevistar um piloto aqui, eu não entendo nada de automobilismo. Eu falei, também me deu uma entrevista, eu também não conheço o repórter. Eu falei, só falta o piloto ser você, né? Ixi. Ah, prazer, aí eu da Silva, Luiz Henrique, tudo bem, tudo bem? Aí o Sendinho entra. Ele falou, já ficaram amigos, tal. Eu falei, então, Sendinho, né? Então, aí o Sendinho me passa algumas perguntas, coisa e tal. Aí ele vai para a Europa para correr Fórmula Ford que falava na época? Não, ele vai para correr o campeonato inglês e o campeonato europeu. Eu vou explicar isso, filho, porque tem uns caras aqui com geografia, uma coisa de louco. Mas a Inglaterra fica na Europa. Fica, gente. Só que imagina assim, por exemplo, Brasil. Você corre um fim de semana em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, outro em Goiânia, outro em Curitiba, outra no Rio Grande do Sul, não é? Outra em Santa Catarina. E o sul-americano, você corre um fim de semana na Bolívia, daí 15 dias você corre no Paraguai, daí 15 dias você corre na Colômbia, e assim por diante. Então ele corria o inglês, que era dentro da Inglaterra, do país Inglaterra, como se fosse no Brasil, então ele corria Paraná, papapá, e corria o europeu cada 15 dias. Então, um fim de semana você corria o inglês, e no outro fim de semana você corria na Holanda, daí 15 dias você corria na Bélgica, daí... E Inglaterra poderia estar incluído nesse europeu? Sim, também tinha etapa inglesa. Certo. E aí ele ganha com o pé nas costas as duas. O inglês ele ganha faltando 6 provas para acabar a temporada. E o europeu ele ganha faltando 4 rodadas. E aí eles acham que Ayrton da Silva, Ayrton Senna, Itália, Fórmula 1, Glamour, se transforma em Ayrton Senna. Ferrari. Ayrton Senna, e passa a correr na Toleman. Mas o Ayrton era tão generoso, tão coração bom, que ele parece que nunca esqueceu essa primeira entrevista, que deu 1 minuto e 38 segundos, foi ao ar, editada pelo José Góes na TV Cultura, não sei se a Cultura ainda tem, apenas uma entrevista, não tinha cobertura, não tinha imagem dele, não tinha nada, era nós dois, passeamos ali pelo pátio, e eu fiz umas 3, 4 perguntas para ele, respondia rápido, objetivo, estava nervoso, nunca tinha dado entrevista para televisão. Aí depois tem gente que fala, entrevistei pela primeira vez, quando ele fez não sei o que, eu fui o primeiro... Gente, teve um monte de primeira vez com Ayrton Senna, mas a primeira vez que ele fala para emissora de televisão, no microfone de televisão, foi para a TV Cultura, abril de 1982, junho de 1982, para esse amigo que agora vos falo.
Perfeito? Certo. Sem querer tirar o mérito de ninguém. Aí eu fui o primeiro a entrevistá-lo depois que ele ganhou a primeira prova. Eu fui o primeiro a entrevistar o dia que ele usou o boné virado para o lado. Tem um monte de primeiro aí, mas a primeira entrevista foi essa. E essa eu guardo com muito carinho. Quando eu guardo com carinho, o dia que eu faço uma pergunta para o Pelé, numa coletiva, ele me responde pelo nome, eu quase desmaio ali, porque o menino que veio de Ribeirão Preto, começando em São Paulo, vai entrevistar o maior jogador do mundo, cidadão atleta do século, cidadão do mundo, o cara te chama pelo nome? Poxa, e aí comecei, né? Carl Lewis, Evelyn Ashford, Edwin Moses, Éder Joffre, Ademar Ferreira da Silva, João do Pulo, Nelson Prudêncio, os 3 maiores triplistas do Brasil. Vai, bota o Jardel aí, quarto também. Éder Joffre, João Henrique, o Senna, que eu já contei, esse monte de caras do atletismo, o George Foreman, João Henrique, Miguel de Oliveira, e até artistas também que cruzaram o meu caminho, Calbi Peixoto, Chico Anísio, que fizeram dobradinha, Roda de Golias, um dos ídolos do meu de infância. Então Deus foi muito bom comigo. Eu poderia enumerar aqui mais milhares de pessoas que eu entrevistei, famosas, que muitas já não estão mais conosco, outras já não conseguem mais dar entrevista, algumas partiram, né? Então, selecionar uma seria até injusto comigo mesmo, e com esses 42 anos de registro profissional que eu completo dia 6 de dezembro agora de 2019. Mais 3 anos que eu fiquei aprendendo, 45 anos, deu pra fazer um pouquinho de coisa, né? Oh, pelo amor de Deus, é um